robótica trabalhando com isso. Logo em seguida, vocês vão ver que eu faço um mestrado em quê? Cadeias de suprimento e o MIT Sloan, né, na Universidade do MIT, em precificação. Olha como que a minha carreira ela vai se transformando e olha a velocidade, né? Nos últimos 2 anos, foi um MBA em precificação e um MicroMaster em Supply Chain, que não é uma área de tecnologia. Mas porque a minha área transforma, a minha área ela pede, né? A gente, igual o Gustavo falou, eu não trabalho com o computador pelo bem do computador, a gente trabalha pelo computador para transformar processos, para transformar pessoas. E aí são 2 lados. Eu estou trabalhando para transformar. Algumas pessoas estão trabalhando para serem transformadas. A gente fala que a gente concede superpoderes às pessoas, mas o fato é que a gente transforma áreas inteiras. Antigamente o cara que ficava o dia todo mandando um e-mail perguntando, e aí, meu pedido, quando vai chegar? Hoje esse cara é uma máquina. E o cara que estava mandando um e-mail ontem está analisando qual que é o desvio de comportamento do fornecedor dele para saber qual fornecedor que deve continuar na empresa e qual não. É o mesmo cara que antes estava ali no e-mail. Se você pensar na medicina, Glauber, como é que a medicina pode se transformar? Você pode pensar na medicina hoje, um médico, né? E eu sou muito envolvido com biotecnologia, a gente é envolvido com Biotech Town aqui, a gente vê como é que as transformações estão acontecendo, né? Mas o que a gente vê é que cada vez mais a medicina está se conectando à tecnologia. Então, se você pensar em um exame de sangue que você fez hoje, né? O médico ele tem acesso a uma foto do seu corpo. O seu corpo é um filme. Então, amanhã, aquele exame de sangue seu pode estar alterado. Ou então o médico que te pediu o exame hoje notou alguma coisa, o médico que vai te pedir o exame amanhã é outro, pode ser de outra especialidade, outra coisa, e ele não tem acesso àquela informação de trás. Então o médico, hoje em dia, eles têm fotos, pequenas fotos, e cada um acessa um pedaço da sua informação. O que a gente está vendo, o caminho que o mundo está tomando em rumo da medicina, é justamente integrar todos esses exames, integrar todas as coisas que têm sido feitas sobre você e transformar isso num filme, basicamente. E aí você pensa, putz, são só os exames, é exame de sangue, glicose, não. Conecta com todos os dispositivos à sua volta. Né? As smart bands, o celular, cada consulta, cada diagnóstico, cada coisa online que você fez, cada teleconsulta que está acontecendo, cada palpite que um profissional deu. Você tem uma ampla grade de informações sobre o seu próprio corpo que está sendo perdida dia a dia, desde que você nasceu. Meu filho ele fez exame do pezinho, já descobriram uma série de coisas sobre ele, faz vários mapeamentos, né, do sangue, triglicérides, glicose, e isso tudo vai evoluindo ao longo do tempo, e essa evolução fala quem você realmente é. E aí eu pergunto para vocês, né, hoje a tecnologia vai evoluir isso, a gente vai ter blockchain unificando essas informações, biometria para poder dar acesso, e a informação anonimizada para a gente poder fazer pesquisa e descobrir se uma alteração de 15% no triglicérides quer dizer que talvez o cara tenha uma doença um pouco mais grave. Como que vocês acham que isso vai afetar a profissão do médico? Ele vai continuar sendo aquele cara que está sentado numa cadeira e atende você só para te perguntar como é que você está, escrever uma ficha para te passar os exames? Ou será que amanhã você vai chegar já com o exame, com todo um diagnóstico pronto, e aquele médico agora também, né, então ele se formou em medicina e tem toda a base, mas também é um analista daquele tipo de dados para poder transformar aqueles dados que às vezes não fazem tanto sentido na mão de uma pessoa que não é especializada, até na mão de um cientista de dados, em uma informação relevante. Né? Os professores, né? O EAD. Hoje em dia, a sala de aula se transformou mais num lugar de debate, né? O professor ele mudou a postura. Todas as lideranças, na verdade, mudam a postura hoje em dia. Mas a transformação do ensino, né? Tá gigante. Eu, por exemplo, hoje, eu estou fazendo um novo MicroMaster em ciência de dados lá no MIT, aqui do Brasil. Assim, o meu mestrado eu tenho que concluir nos Estados Unidos, mas boa parte dele eu faço aqui do Brasil. E eu vou falar, o ensino é de ponta. A comunicação se dá através de diversos meios, a avaliação se dá através de diversos meios. Eu tenho colegas no WhatsApp, no Facebook, no LinkedIn, a gente conectado com todas as pessoas do mundo. Eu estava completamente consciente da situação na Índia, porque um dos meus colegas de sala mora na Índia e estava estudando comigo, e quando a gente se encontrava, ele estava relatando o horror que estava lá em relação à pandemia. Então, qual que é a realidade do ensino? Como é que o ensino explora essa nova realidade, essa nova tendência? Como é que o ensino vai ter que se transformar para trabalhar com essas novas ferramentas de análise de dados?
E, assim, você pode pensar em qualquer profissão. Se eu for falar de motoristas, vocês vão falar de carros autômatos, né? Se for falar do exército, né? Uma profissão que o pessoal fala que é mais ética e mais sensível. Mas hoje em dia, já está se estudando da substituição dos batalhões de rua. Eles estão estudando para substituição de drones, né? Agora você vai ter um piloto, um analista atrás de um drone, e o cara não vai mais pôr a cara dele a risco para levar um tiro numa entrada e, assim, eliminar, né, também todo aquele sentimento de estar numa zona de guerra dentro de uma favela, com medo de morrer. As pessoas estão realmente cogitando hoje, se você for olhar Japão, se você for olhar Estados Unidos, se for olhar China, estão todos cogitando a inclusão de máquinas pilotadas por homem. Repare que é uma extensão. Um ser humano vai pilotar, né, isso aí é a situação mais crítica, né, mas vai pilotar uma arma para poder fazer uma ação. Mas olha como que isso transforma a vida do policial, olha como é que isso transforma a vida da sociedade no geral. E qualquer área que vocês me citarem, a gente vê essa transformação acontecendo, porque os dados vão impactar, impregnar tudo. E aí é o que eu falo, aonde é que a tecnologia impacta o profissional? O profissional não vai ser mais aquele que tem um diploma de bacharelado. O profissional vai ser aquele que está em constante transformação, acompanhando todas as mudanças que cada vez acontecem mais rápido na área dele. Então a gente vai começar a ver novas profissões surgindo, né? Igual, para mim já é novo, viu, pessoal? Mas YouTuber. YouTuber hoje é uma profissão, querendo ou não, renomadíssima. A gente trabalha hoje com empresas, né? Que, assim, eles exploram redes sociais, YouTubers, para poder publicar a marca. E, assim, querendo ou não, esses caras são. Não adianta você procurar um mestrado de como fazer um bom canal, de como fazer um bom vídeo. Esses caras são a referência dessa área que está nascendo hoje. Eles são quem construiu todo o mercado, quem viu isso nascer e viu isso crescer e viu todas essas coisas acontecerem. Então, assim, nessa longa introdução que eu fiz, né, uma das coisas que eu tenho a falar assim, de mais relevantes é que a tecnologia ela não vai extinguir nenhuma área em si, mas ela vai transformar todas as áreas constantemente. E a transformação passará a ser uma realidade na vida de qualquer trabalhador, na vida de qualquer pessoa. Correto, Gustavo? Jogando a bola de volta para tu. Exatamente, Glauber. Eu acho que você tem toda a razão e colocou muito bem essa questão da transformação, né? Que você falou muito bem, saiu da área de sistemas, foi para a área de supply chain, foi para a área do price, né? Então, acho que isso é uma constante também. E eu também, né? Era da área de gestão, era também a parte administrativa, agora estou migrando para a parte da inteligência artificial, supply chain, né, big data. Então, é isso que o Glauber falou muito bem, né? É sempre uma transformação constante, né? Você está se transformando e se adequando, né? E ele falou muito bem essa questão do YouTuber, né? Profissões que até um tempo atrás você nunca imaginava que ia acontecer uma coisa dessa, mas hoje os meninos, né, os nossos filhos brincam, eu vou ser YouTuber, né? Porque eles querem seguir aquele eu falava que eu ia ser astronauta, né? Hoje em dia... Pois é, hoje em dia. Então, assim, é muito legal essa questão, e também como o Laura comentou, né? E eu acho que, assim, a educação em si, né? Então, vai ter uma mudança radical, realmente, na forma de passar o conhecimento, né? De se passar como é feito, igual ele falou lá, não tem curso de, como é que eu vou fazer montar uma plataforma, como é que eu faço um milhão de vídeos? Os caras estão aí fazendo a coisa do zero e com essas experiências, com os erros, com os acertos, e vão construindo esse novo mercado que está acontecendo agora. E também a questão que o Dagal falou muito bem, né, a parte da globalização, né, isso é um ponto sim, vital hoje, né, como ele falou. Né, eu também participei de fazer o curso com o Glauber, com o MIT, e também a gente está num grupo lá, como ele disse muito bem, tem pessoas do mundo inteiro, né, você se conecta com pessoas do mundo inteiro, outras culturas, outras visões, outros conhecimentos, e tudo ali na palma da sua mão. Né? Tá no WhatsApp ali, tá lá no ambiente da virtual da escola, tem o chat, todo mundo interagindo. Então, isso aí realmente é uma coisa assim, fantástica, que a gente nunca imaginava, né? Há um certo tempo atrás. Hoje isso aí é uma realidade, como o Glauber falou. Da casa dele, ele é um mestre do MIT, né? Acabou fazer a certificação aí, cara assim que igual ele falou, de qualidade, né? Com qualidade, com esse know-how todo em volta de pessoas do mundo inteiro, com visões diferentes, culturais, né? De línguas diferentes, mas você está ali naquele meio ali, sempre se aprimorando. Realmente é uma coisa assim fantástica. E assim, uma coisa que o pessoal coloca no mercado também é o seguinte, né?
Assim, e aí, a gente tem como impedir isso? Como é que vai ser? E aí, pessoal, eu até participei com o Paco Acadelli numa discussão, tinha um fórum aberto, a gente justamente discutindo, né, qual que é o impacto, desemprego, porque assim, se você parar para pensar, vamos pensar na agronomia, né, na agronomia, vamos pensar na cultivação, no mais básico, né, agricultura familiar. Antigamente, a gente via caminhões de boia fria passando para cultivar uma grande plantação, né, e a gente vê várias pessoas, centenas de pessoas empregadas naquele cultivo até terminar. Hoje em dia é uma pessoa, numa máquina. Daqui a pouco aquela pessoa nem está ali mais. Então, realmente, olha, a gente não vai negar. Empregos estão realmente se tornando mais escassos, as profissões estão sendo transformadas e as pessoas estão ficando mais produtivas, o que faz com que a gente necessite de menos pessoas. Se a gente vê em qualquer área, eu, como CTO de uma empresa de tecnologia, eu vejo o tempo inteiro áreas todas se reestruturando porque algo tecnológico chegou. Mas normalmente isso é para o melhor. Sabe por quê? Muitas pessoas elas sentam na cadeira, na universidade, no trabalho, e terceirizam a carreira delas para o patrão, terceirizam para o professor, terceirizam para a universidade. E o que acontece uma vez que você já não está mais sobre a guarda daquele professor, sobre a guarda daquela universidade, sobre a guarda daquele patrão? A sua carreira às vezes não é mais relevante. Aquilo que você ficou anos estudando não é mais relevante. Então, o que a gente está vendo no novo profissional, no profissional do futuro, é protagonismo. O cara protagoniza a educação dele, ele faz os cursos dele por fora, ele estuda na universidade, ele provoca o professor dele em novas áreas, ele provoca o professor dele em novos estudos, porque quando você sair da faculdade, não é mais o seu professor que tem responsabilidade pela sua carreira. Quando você sair de uma empresa, não é mais o seu patrão que vai ter essa responsabilidade. Então, se você, meu amigo, sentou em uma empresa, se acomodou fazendo um trabalho repetitivo para alguém e não inovou e não procurou se melhorar durante aquele tempo, quando você sair, tem uma chance muito grande de que aquele seu trabalho não vai existir mais. E tem uma chance muito grande que você está saindo substituído por algum processo melhor. Agora, quando você se torna protagonista, entende tudo o que está acontecendo à sua volta e transforma a sua carreira, sem que necessariamente tenha que ter uma imposição do seu chefe, sem que tenha que ter uma imposição do seu professor, você aprende a gerir o que você tem de mais importante, que é a sua própria vida. Assim, por muito tempo a gente deixa os nossos pais gerirem a nossa vida, depois a gente tá acostumado com isso, deixa o professor, deixa o patrão, e deixa qualquer pessoa ir gerindo. Mas, por exemplo, na Fortune, a gente basicamente fala que a gente não tem funcionários, eu não sou o chefe de ninguém, eu sou simplesmente parceiro na construção da carreira de todas as pessoas que trabalham comigo, independente se eu sou a pessoa que está contratando. Todo mundo está ali porque admira o trabalho que a gente tem feito e quer aprender a fazer com a gente aquilo que está ali, estudando a área que eles acreditam que no futuro é o que tem. E qual que é a realidade desses profissionais que se encontram na empresa hoje? São profissionais muito mais ativos, muito mais questionadores, muito mais com pensamento crítico, muito mais aguçado. Você vê os profissionais que eu sento com qualquer um deles, beleza, cara, olha, você é meu chefe, você está há 15 anos na área, você tem tal formação, mas eu sento e a gente questiona, discute de igual para igual qualquer assunto. Por quê? Porque às vezes a pessoa que está ali do meu lado é melhor que eu em estatística, às vezes é melhor que eu em matemática, às vezes é melhor que eu numa linguagem específica, num front-end específico. E de vez em quando eu tô lá, olha, visão geral de projeto, a gente alinha aqui, mas, cara, olha, dessa linguagem aí, você é o seu dono. Você quer trabalhar com isso? Você faz da forma que você quer. Então, assim, o profissional do futuro, ele está nessa realidade, tanto da transformação quanto do protagonismo, né? Quanto de tomar as rédeas do próprio trabalho, porque senão, pessoal, vocês sentados aí nas carteiras, nos trabalhos, observando o que as outras pessoas têm para você, perdem a motivação do mundo. É igual o Gustavo falou, né? E aí, a globalização? Galera, eu pensei muito tempo em como que a tecnologia vai impactar a gente de formas, às vezes, até cruéis. Você pensando nas pessoas que não têm preparação, a gente chama de desemprego estrutural, né? A pessoa tem formação a vida inteira para uma determinada área e, de repente, aquela área dela não existe mais. O famoso desemprego estrutural. Só que aí você fica se remoendo, pensando, beleza, cara, isso é antiético, isso é ruim, mas, olha, independente do que vai acontecer, se o Brasil não fizer, a China faz. Se a China não fizer, os Estados Unidos faz. Se os Estados Unidos não fizer, alguém na Europa, alguém no Japão, alguém no Canadá. A verdade é que o mundo, ele não vai parar
para esperar aquelas pessoas que não estão se acelerando, não estão correndo atrás. O mundo não vai parar, a gente pode querer parar o Brasil e falar, não, aqui no Brasil não vai ter evolução tecnológica, aqui no Brasil não vai acontecer essa mudança. Beleza, bonito, muito legal, mas na China vai e vai chegar aqui. A gente vai cada vez mais profundo da cadeia econômica. Então, qual que é o nosso papel mediante a isso? Ah, Glauber, você estava falando assim, beleza, vamos transformar o mundo e as pessoas que se explodam no caminho. Não, pelo contrário, a gente está no papel de, como advogados, filósofos, professores, políticos do futuro, pensar que essa é a realidade que está se formando e criar uma sociedade em que essa realidade seja possível, essa realidade de evolução rápida seja possível, sem que as pessoas tenham que sofrer no caminho. Então a transformação ela não é tanto paralisar a evolução, não, isso aí é simplesmente arrancando esse paladar bem devagarzinho, sentindo o máximo de dor possível. A realidade às vezes é muito mais vendo essa transformação, isso serve para qualquer pessoa que está aqui, vendo que a transformação está vindo, que todo dia tem um profissional falando com vocês, que a inteligência artificial está vindo transformando tudo, você parar e pensar, beleza, o que eu vou fazer com a minha vida, com a minha carreira, com a vida das pessoas ao meu redor, com a carreira das pessoas ao meu redor, com o meu governo e com tudo que está acontecendo. Então, assim, acabam que são responsabilidades que chegam ao nosso colo, e como eu falei, né, devido à nossa economia global, não tem jeito. Beleza, cara, seu celular não vai passar a ser produzido, você não vai consumir só o celular do Brasil. A China vai ficar exportando, a economia brasileira vai simplesmente se destruir, tentando não evoluir, não se tornar mais produtiva. Então, assim, todos os países do mundo vão ter que se adequar a essa realidade que está nascendo. Eu acho assim, né, como eu comentei, essa visão, né, do trabalho, essa visão da vida, da transformação pessoal, da transformação de carreira, é uma coisa que vocês têm que ter de hoje, do momento em que vocês tomarem consciência de que a área que vocês estão se formando agora está se transformando, até o dia em que vocês se aposentarem, se é que a aposentadoria vai existir. A gente nunca sabe, né? Eu gosto muito de tocar nesses pontos, né? Às vezes a gente pensar nesse confronto, nessa luta humano-máquina, quem que vai vencer? Para mim é óbvio que vai vencer vão ser as máquinas. Por quê? Porque por trás das máquinas tem os homens. Então, querendo ou não, boa parte do exército que está controlando a máquina ali, que vai fazer ela tomar esse mercado, que vai fazer ela vencer a guerra, são outros homens, curiosos, que estão procurando saber como é que as coisas evoluem. Pessoal, sim, as pessoas que estão evoluindo toda a tecnologia são pessoas de bom coração, elas estão querendo evoluir a medicina, elas estão querendo que ninguém mais morra de câncer, elas estão querendo que ninguém mais morra de gripe, de coronavírus, de qual doença que for. São pessoas que elas não vão parar porque o objetivo é muito nobre. O cara que está fazendo essa máquina, esse drone para ser pilotado, ele quer que nenhum soldado mais morra. E ele acha que se ele tirar essa emoção do soldado estar no campo de batalha, menos pessoas do outro lado vão morrer também, seja bandido ou um cidadão. Menos pessoas vão morrer nesse conflito, porque o cara vai ser muito mais assertivo, a vida dele não está em risco mais. Então existem várias e várias teorias que vão ser testadas mundo afora, e essas teorias vão mudar. Para começar, né, 40%, 50% da nossa mão de obra acaba girando nos carros que a gente tem hoje, né? Carro daqui a pouco é elétrico. Se o mecânico não se transformar, ele não dá conta mais. Daqui a pouco ele é autômato. Se o mecânico não se transformar, ele não dá conta mais. Daqui a pouco o carro se dá manutenção sozinho. Ou então você vai precisar de uma manutenção uma vez por ano numa concessionária. E aí o cara tem que saber lidar com essa realidade, saber fazer essas análises. Como é que a minha área vai se transformar? O mecânico ou o motorista, que hoje fica naquele trabalho infame, né, de dirigir um Brasil inteiro por hora sem conseguir dormir, coloca grade no caminhão para o cara não poder sair do caminhão. Assim, algumas coisas que eu acho até inumanas em alguns casos. E beleza, aquele trabalho ali, às vezes, não é feito para um ser humano mesmo. Mas como que aquele motorista evolui? Para onde que ele vai? Como é que ele usa esse conhecimento que ele tem sobre as estradas do Brasil, que às vezes não está mapeado no software? Como é que o cara evolui, usa a estratégia, a experiência dele para contribuir com essa evolução? Ao invés de ficar parado, brigando atrás do volante, para que aquilo tudo continue como está. Né? São essas transformações que a gente vai ver acontecendo e esse tipo de visão que a gente tem que ter. Vou abrir um pouco também para o Gustavo, porque senão eu fico falando o tempo inteiro, né, Gustavo? Gustavo sabe que eu falo para caramba. Eu adoro ouvir você falar, cara, é muito bom mesmo. Não, eu acho que é nessa linha mesmo, pessoal. Até um exemplo meu, né, de vida mesmo, né, como eu falei. Essa busca de se reinventar, né, de buscar essas coisas novas,
a gente vendo realmente que as coisas estão se modificando. Então, não tem idade, como o Glauber falou, será que a gente vai parar um dia? Né? Será que nós vamos parar de trabalhar algum dia? Ou então, talvez, as máquinas nos dê um bem-estar tão grande que a gente possa diminuir a nossa carga de trabalho. A gente tenha mais tempo livre, poder ficar com nossas famílias, poder ficar um momento de lazer maior. Por quê? Porque a gente vai ter tanta eficiência na parte, vamos falar assim, repetitiva, e que pode ser substituída, como o Glauber colocou bem. Pô, o Glauber falou, pô, um policial ficar no front lá, em vez de ter um drone lá com muito mais eficiência, e essa pessoa que já viveu aquela experiência poder passar para a pessoa que está programando como é que é as táticas, as estratégias que ele utilizava para aquele drone utilizar também e ser mais assertivo. Né? O exemplo do caminhão também, que eu acho também que está muito próximo dessa transformação, né, na área de transporte do Brasil. A gente tem que evoluir muito na infraestrutura, que é muito precária. Poxa, mas esse pessoal tem um know-how muito grande, que viveu ali anos fazendo aquela rota, né, aquele trabalho. Qual que era a melhor via que ele pegava, qual que era o atalho, a estrada que ele pegava para poder ser mais eficiente. Hoje ele vai conseguir passar isso para um programa, né, fazer essa programação, talvez até ele mesmo consiga programar isso, né, se ele conseguir ter esses skills. Então, fazer isso com que ele tenha uma vida melhor. Né? E, igual o Galber fala, há mudança, mas a mudança é sempre positiva, também na minha visão. Né? Existe um momento de angústia, né, de nossa, vou perder, não vou conseguir fazer, ninguém vai conseguir fazer nada, mas é justamente essa provocação, né, que você realmente está buscando essa transformação e se adequando às novas realidades, né, que a gente tem muita experiência, né, a gente consegue ter essa visão. Então, acho que é muito nessa linha mesmo, né, muito nessa linha, e também, assim, hoje a gente tem uma capacidade, como o Glauber falou, né, de processamento muito grande, informações aí está em todos os lugares a gente tem informação 24 horas por dia. Né? 24 horas por dia tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o LinkedIn. Então, são várias redes se conectando aí, informação o tempo todo. Então, isso combinado, né, com alguns objetivos, pô, tem um resultado fantástico. Legal. Eu estava comentando outro dia que seria possível daqui a um tempo você ser reconstruído, né, só baseado nas redes sociais. Tanta informação que tem sobre você, seus hábitos, o que você gostava de fazer. Então, todo mundo te conhece tão bem lá na rede social, né, que a gente poderia talvez até se reconstruir, mesmo depois de ter partido aí, que eu acho que, como o Glauber falou, né, Glauber, se Deus quiser, isso aí, a medicina está evoluindo tanto, que quem tiver aqui bem de algum tempo, eu acho que vai ter uma sobrevida gigantesca, né? Com o avanço da nanotecnologia, biotecnologia, então acho que vai ser fantástico. Essa tecnologia, inclusive, que você citou, Gustavo, é assustadora, né? O pessoal, eu esqueci qual que é o nome da empresa, mas tem uma empresa falando que ela vai permitir conversar, não lembro se foi a Google, se foi a Tesla, quem foi, mas foi uma grande empresa, falando que você vai poder conversar com os mortos. Mas a conversa com os mortos como? Eles vão conseguir, né? Inclusive já tem a tecnologia que faz isso, né? A GPT-4, que é uma rede neural capaz de reproduzir conversas com muita facilidade, mas, se eu não me engano, eles estão trabalhando com uma evolução ainda, né? Porque essa rede ela é boa para explorar alguns temas, né? Eles estão trabalhando com uma rede especializada nisso, mas eles vão permitir pessoas a conversarem com pessoas que já faleceram através do computador, simplesmente pegando os padrões que essa pessoa tem nas redes. Imagina o tanto de mensagens que você manda no Teams, no Gmail, no WhatsApp. Imagina assim, se uma máquina consegue ler isso tudo e imitar você perfeitamente, o seu jeito de falar, os seus trejeitos, o seu jeito de pensar, o seu jeito de responder. Imitar você com uma fidelidade única. É isso que essa empresa está se comprometendo a fazer. Mas olha que coisa absurda, né? Te dá a impressão, não tá, mas te dá a impressão de que você está conversando com uma pessoa que morreu. Isso são o grau, né? O Gustavo falando sobre extensão de tecnologia, a Google, o projeto Calico da Google, eles estão tentando reverter, né? Uma pesquisa anti-aging, né? Mas eles estão tentando reverter o envelhecimento. Eles estão tendo progressos fantásticos. Né? Eu participei da avaliação de empresas se não me engano, há 8 meses atrás, de empresas que estavam tentando curar o câncer. Na verdade, não, eles descobriram várias curas para o câncer, o processo de CAR-T-cell e tudo mais, estavam trazendo, né? Inclusive, uma das empresas que a gente avaliou
você foi lá no BHTech tal, estava trazendo uma das curas aqui para o Brasil, fazendo dentro do Brasil, está fazendo em algum lugar dos Emirados Árabes, eu não lembro qual era o país, e no Brasil. A empresa estava aberta em 2 lugares, e a pesquisadora brasileira estava trazendo aqui para o Brasil. A cura em si ia ficar, acho que era 14 mil reais, eu sei que não era um valor absurdamente caro, né, porque tem outras empresas fazendo as pesquisas com CART-Cells também, que está trazendo por quase 2 milhões. Né, eles estavam trazendo por 14 mil reais a exploração das mesmas técnicas, tentando gerar uma coisa mais acessível, né? Então, assim, o que a gente vê cada vez mais são esses médicos se tornando pesquisadores, aprendendo a trabalhar com dados, e querendo ou não, pessoal, um dia, né, assim, quando se menos espera, algumas barreiras simplesmente vão ser destruídas, seja no direito, seja na medicina. A gente viu barreiras de trabalho, do nada elas desapareceram. Antigamente, o meu chefe, ele ficava me perguntando se eu estava trabalhando ou não, queria saber quantas horas que eu trabalhava, queria saber o que eu estava fazendo, o que eu estava produzindo, com quem que eu estava falando, se eu estava falando. Hoje em dia, pergunta, se eu olho para algum funcionário meu e falo assim, e aí, velho, olha, você tá batendo ponto aí, certo? Não, cara, eu tô ligando, eu tô pouco ligando se o cara ficou o dia inteiro jogando videogame. Se o cara tá dentro do projeto, tá produzindo, tá entregando aquilo que ele se compromete comigo a entregar, o tempo é dele. Boa parte das pessoas que trabalham com a gente gastam 80% do tempo estudando. Elas não gastam produzindo. E pergunta se eu acho isso ruim. Né? Não, isso é ótimo. Porque a minha empresa é uma empresa de inovação. Se esse pessoal está estudando, eles estão me entregando o que eu preciso. Inovação, conhecimento, lá na linha de frente. Relações de trabalho. Antes a liderança era uma coisa. Antes a liderança era ter certeza que você está com um chicote na mão, fazendo o cara apertar os parafusos. Hoje é você ter certeza que o cara não está sendo chicoteado, ficar lá na frente mesmo, recebendo a porrada no lugar dele, para que ele tenha foco e não pense no parafuso que ele tem que apertar. Né, eu vou dar um exemplo, fazer uma analogia aqui, só para vocês entenderem o tipo de raciocínio que tem, né? Antigamente, vamos falar assim, de compra de leite, né? Se deixar, as pessoas, às vezes, assim, acabou o leite, vai lá e compra. Acabou o leite, vai lá e compra. Então, imagina assim, que eu poderia comprar um pacote de leite por vez. Hoje, o profissional antigo, ele era contratado para funções assim, olha, toda vez que você vê que acabou um pacote, você vai lá na padaria e compra. Toda vez que você vê que acabou um pacote, você vai lá e compra. Hoje em dia, o profissional, ele não é mais contratado para essa função. Ele é contratado para olhar para tudo e ver que o leite está acabando e pensar, será que eu devo estocar? Será que eu devo comprar uma caixa de ar ali? Será que é mais produtivo eu comprar um por vez? Será que é mais produtivo a gente trocar o leite por leite em pó? Então, o cara, ele está sendo contratado não para solucionar o problema emergente que está acontecendo, porque se você viver de solucionar problemas emergentes, você vai ficar na sua empresa o tempo todo solucionando isso, mas para projetar soluções de longo prazo. Agora, deixa eu te contar, quando você projeta uma solução de longo prazo, o que acontece com o cara que estava ali só comprando leite? Você projetou uma coisa para transformar a vida daquele cara numa vida mais fácil. Se é uma equipe inteira de compra de leite, agora talvez você vai precisar de mais uma pessoa. E o cara que era o cara que estava olhando para tudo e falou assim, gente, estou cansado de ir na padaria, não é possível, eu sou preguiçoso demais para poder fazer isso. Deixa eu mudar essa realidade. Esse cara, ele é o cara que foi responsável pela inovação, talvez vai criar uma startup de análise de compra de leite e vai começar a faturar em cima daquela solução que ele deu. A analogia é muito boba, pessoal. Mas é para vocês entenderem a mente do profissional moderno. Ele não é mais o solucionador de problema. Ele não é mais o bombeiro que toda vez que vê um fogo sai apagando. Ele não é mais o super-herói que toda hora que vê um super-vilão vai lá e vai lutar e salvar aquelas vítimas. Não, ele é o cara que está projetando para que o super-vilão não ataque. Ele viu que aconteceu um ataque, ele estudou tudo aquilo ali e falou assim, beleza, esse cara entrou por aqui, a partir daqui ele não entra mais. Ele é o cara que está estruturando para que o incêndio não aconteça na floresta, ao invés de estar apagando. O super-herói ainda é necessário, o bombeiro ainda é necessário? Mas quanto melhor e mais gente fazendo esse trabalho de observar para que o problema não aconteça, melhor vai ser a vida, né? E a gente tem que falar o seguinte, a função social do homem não é trabalhar. A gente hoje em dia passa 8 horas, 9 horas, 10 horas, 12 horas da nossa vida trabalhando. Mas a gente nasceu para isso? Não, eu realmente acredito que a vocação do homem é criar, é ter tempo livre, é viver em si, né? Criar um filho para que ele seja um membro da sociedade construindo depois, criar soluções, criar empresas, criar propostas, criar ideias, e não simplesmente executar uma tarefa com aquela cara. Muita gente pensa assim,
cara, qual que é o papel, né, da felicidade na minha carreira? Será que eu vou fazer uma carreira para ganhar dinheiro ou eu vou fazer o que eu gosto o resto da minha vida? A resposta que eu tenho para isso é o seguinte: nenhum nem outro. Obviamente, no seu trabalho você não vai ser o tempo todo feliz, você vai ter desafios que você não quer fazer. Aceite isso. O profissional que aceita isso aí, ele é capaz de lidar. Mas na sua carreira, a melhor hora do dia não pode ser o final do expediente na sexta. Não pode. Você tem que estar feliz durante a execução do seu trabalho. Você tem que estar fazendo o que você gosta. E aí a pergunta é, aquela galera, né, que fica levando xingo o dia todo no telemarketing, por exemplo, ou em alguma recepção. Cara, tem muita gente, eu vou te falar que tem muita gente que faz isso bem e gosta do que faz e está transformando a realidade da área. Agora, tem pessoas que odeiam aquilo ali. Será que essas pessoas têm que realmente ser sujeitadas a isso 8 horas por dia, chegar em casa, desculpem a palavra, puto de raiva, brigando com todo mundo, para ter uma vida estressante? Essa é a vocação do ser humano? Ser torturado, sofrer, até chegar num ponto em que não aguenta mais, ou então, igual acontece em vários países, acontece o suicídio, a pessoa não se entende, não se aceita. Não, eu realmente acho que a vocação do ser humano vai acabar sendo amplificada pela própria tecnologia. Quanto menos eu preciso fazer o que as pessoas não gostam de fazer, quanto mais criativo, livre eu sou para viver a minha vida e evoluir a sociedade, mais rápido a sociedade vai evoluir. E quanto mais rápido a sociedade evoluir, mais rápido a gente vai ver essas transformações. Menos pessoas morrendo, menos pessoas envelhecendo, menos violência, mais igualdade, menos discriminação. Eu falo que as coisas elas acabam se resolvendo na sociedade de uma forma quase que natural. Obviamente, tem que ter aquelas pessoas que enxergam o problema e projetam a solução. Mas as pessoas inteligentes, depois elas começam a aceitar aquelas soluções, não brigar contra elas, aceitar. Vou dar um exemplo clássico, né? Mas falando um pouco sobre a questão do racismo. Uma pessoa enxerga aquele problema, ou várias pessoas, a sociedade enxerga, e aquele problema passa a ser aceitado como um problema real da sociedade. O que acontece? As pessoas que não aderem à solução, qual que é a solução? No caso do racismo, se tornar inteligente, não ser uma pessoa que discrimina as outras pela raça, né, em si. Mas, assim, as pessoas que são inteligentes e aceitam que aquilo ali não pode acontecer, elas continuam existindo. As pessoas que não são inteligentes e elas continuam brigando contra uma realidade, elas vão se extinguir. As empresas não vão aceitar mais elas, porque o racismo é intolerável, é crime, né? A discriminação a discriminação contra gênero, a discriminação contra sexo ou sexualidade se torna crime. E aquelas pessoas, elas tendem a ser extintas da sociedade. Às vezes o cara não vai mudar, o cara é cabeça dura e não sei o quê, mas o cara vai ser extinto. Ele não vai ter possibilidade de trabalhar, não vai ter possibilidade de argumentar em todos os lugares, ele vai ser confrontado, porque boa parte da sociedade aceita que aquilo é melhor. Então, assim, quando se fala em evolução, né, tecnológica, tem que se falar também dessa evolução filosófica, que acaba sendo propagado justamente porque várias pessoas estão concordando com o que é adequado para a sociedade e fazendo ali para frente. Então, assim, falei sobre muita coisa, né? Falei sobre a transformação do profissional, falei sobre a transformação das áreas, falei sobre o impacto na saúde, sobre o impacto na segurança, sobre o impacto em todos os pontos, né? Mas o principal ponto é justamente esse, né? A tecnologia, ela não traz, ela traz transformação e tem que acabar trazendo a transformação não só das áreas, mas a transformação dos profissionais também. Vou abrir novamente para o Gustavo, vou me policiar aqui, porque, né, Gustavo? Não, velho, fica à vontade, cara, fica à vontade. Não, mas eu acho que é assim mesmo, Job. O recado é, como você falou, né, essa autocrítica que a gente tem que fazer realmente sempre, né, essa mudança do perfil das empresas, né, da relação chefe, como você falou, chefe empregado, né, isso aí não existe mais. Pelo menos no Fortitude a gente vê isso claramente, como o Glauber disse muito bem. E ele é isso mesmo, tá, gente? Ele, nas reuniões, ele fala, gente, quero que vocês critiquem, quero que vocês desconstruam tudo isso que eu propus para vocês aqui agora, com a visão de vocês. Então, acho que o recado realmente desse momento, né, dessa mudança de paradigmas, né, que traz a tecnologia, que traz todas essas rupturas, exatamente essa colaboração, né, que antes o chefe é o que sabia tudo, ele que era o certo, não tinha como a gente questioná-lo muito.
Hoje não. Hoje existe uma liberdade muito grande de todo mundo colocar o seu ponto de vista. Né? E a partir daquele ponto de vista, surgir grandes ideias, né? Grandes ideias, até num pequeno detalhe que pode fazer diferença. Né? Você, igual eu dei o exemplo do leite. Comprar um leite, é uma coisa mais simples do que isso. Né? Então, a gente fica às vezes, não vou falar, tal, não vou dar essa ideia, porque vão rir de mim. Gente, não existe isso mais. Sabe? Não vou perguntar para o professor aquela dúvida ridícula que eu estou aqui na minha cabeça, não. Gente, não fiquem assim, sejam corajosos. Não existe isso mais, sabe? Aquela pergunta sua, aquela sua ideia, pode transformar o mundo, sabe? Pode ser o estalo que estava faltando ali para aquela empresa decolar e ser mudar totalmente um ambiente, como o Glauber falou, transformar aquele ambiente muito melhor, fazer um processo que era feito de uma forma muito repetitiva, muito retrógrada, uma coisa atual, moderna, né? Então, essa que é a ideia, sabe, da inteligência artificial, a parte de análise de dados, isso tudo vai convergir tudo para isso, né? Para esse novo modelo. E eu acho que, assim, vai ser transformação, vai existir novos empregos, novas áreas, mas a gente tem que estar sempre se adaptando, se conectando com o que está vindo por aí. Não sei como é que está o tempo aí não, tá, Tom? Você vai monitorando a gente aí, se quer dar uma pausa para as perguntas aqui agora, a gente vai policiando a gente aí, que a gente aqui vai ficar aqui a noite inteira. Tem um assunto para falar até de madrugada. Aqui nós vamos embora. Aí eu não sei se é até 8h30, não é isso? Estava previsto até 8h30. Tem 3 minutos aí, mais 3 aí que nós demoramos para entrar. Se vocês quiserem aí finalizar e abrir para pergunta e resposta aí, depois a gente continua o bate-papo aí. Tá, eu acho que é uma finalização então, né? Pessoal, então assim, finalizando um pouco sobre essa conversa, foi uma conversa mesmo, a gente veio sem script, veio sem nada, só sentar e falar um pouco sobre o que a gente pensa, né, o que a gente discute no dia a dia, mas assim, eu acho que cabe até mesmo, né, para mim, um profissional que já estou há algum tempo na área, né, tem essa cara de novo aqui, que vocês estão vendo, mas já estou ficando bem velhinho. Algumas coisas que eu acho importante, né? Obviamente, tem situações que são extremas, mas um profissional do mundo moderno, ele tem que tentar derrubar as próprias barreiras. Eu gosto até de colocar um pouco do meu exemplo, né, meu exemplo de vida mesmo, porque tem um ponto que eu acho que é bem legal, que é o seguinte: a minha mãe foi a primeira pessoa a vir do interior da família dela para cá, então ela veio morar numa favela, e para piorar, né, mãe solteira, então só ela cuidava da família inteira, de 6 filhos. Então, assim, eu nunca fui o cara bilionário com ensino privado, de todas aquelas coisas, não. E assim, só que eu nunca coloquei barreiras para o que eu queria ser. Então, eu nunca tive uma crença limitante que aonde eu estava iria me prender. Obviamente, pessoal, isso serve para alguns cenários só. Tem gente que não tem internet, tem gente que não tem condições básicas, está preocupado com saúde e alimentação. Eu nunca cheguei nesse ponto. Mas, assim, eu sempre procurei o estudo, eu sempre procurei derrubar todas as barreiras que colocaram na minha frente, né? Hoje, como eu falei, né, eu tive acesso às melhores educações no mundo. Eu tive acesso, talvez, às pessoas que, sim, estão transformando a realidade do mundo todo, né, na questão de inteligência artificial. Um dos meus professores, um dos caras que eu admiro, assim, eu tenho um certificado assinado por ele, que foi da minha formação de Stanford, é o Sebastian Tran, que assina do lado do Elon Musk, do Bill Gates, nos manifestos de proteção da inteligência artificial. Então, assim, a gente tem acesso a coisas que vocês não acreditam, mas a gente tem que buscar. Então, assim, as universidades do mundo inteiro, principalmente nesse período de pandemia, estão se abrindo para receber pessoas, e assim, com programas fantásticos de inclusão, assim, querendo ou não, né, quando a gente está falando de dólar, né, falando do MIT, mesmo uma pessoa muito rica aqui no Brasil acaba sendo pobre lá fora. A gente está falando, às vezes, do euro 7 vezes menos, né, o e-commerce, se você está trabalhando no Brasil. Mas, assim, as universidades, elas sabem, elas entendem essas realidades e abrem programas fantásticos para que a gente possa se melhorar. Então, assim, eu tive toda a minha formação básica aqui no Brasil, e, assim, vários complementos no exterior também, com professores, com colegas fantásticos, mas tudo isso é o quê? É uma vontade de não parar.
é uma curiosidade pelo que tem na frente, pelo que eu não aprendi ainda. Enquanto eu estava estudando, só uma coisa eu aprendi muito bem, que eu sei muito pouco, né? Depois não, você vai procurando saber mais e você sabe mais sobre o que você não sabe. Então, você vai vendo a sua realidade se transformar numa profunda incógnita e um dia você simplesmente aceita que você nunca vai saber tudo. E nesse dia você decide se você quer continuar correndo atrás, mesmo sabendo que você nunca vai alcançar, ou se você quer parar e descansar. Então, assim, eu acho que o profissional do futuro é aquele profissional que não vai parar, é aquele profissional que vai saber, obviamente, não estou falando de se matar, não, gente, eu falei de qualidade de vida o tempo inteiro, mas é aquele cara que vai encontrar a função dele na sociedade, o trabalho que ele pode realizar, e vai realizar aquilo como um gênio, porque cada pessoa é um gênio numa área em que ela tem diversidade, numa área que ela é única naquilo ali. Então, as pessoas vão se encontrar nesses pontos, e esses serão os profissionais do futuro, apaixonados pelo que estão fazendo, procurando essas evoluções. E aí, obviamente, né, sempre procurar crescer, procurar protagonizar o seu ensino, onde você sentar, você ser uma pessoa que está fazendo a diferença, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, em qualquer lugar, porque qualquer lugar pode ser uma área de aprendizado incrível se você não ficar sentado observando. Se você colocar sua cara a tapa, aprender e se transformar com aquelas experiências, você vai conseguir mudar muito sobre quem você é e sobre as coisas que estão ao seu redor. Quer finalizar aí, Gustavo? Então, muito bem. Vou falar rapidinho, fechando aqui para a gente não perder tempo com as perguntas. É muito bem isso que o Glauber comentou mesmo, esse fechamento dele aí, né? Sempre estar com a mente aberta e se realmente você está com esse objetivo de estar nessa área tecnológica, né? De tecnologia, todas as áreas hoje, de certa forma não, estão conectadas, né? Estão convergindo para a parte tecnológica, então realmente estude, né? Como o Glauber falou, tem acesso aí hoje praticamente global, né? Quem tem internet aí consegue acessar materiais e livros e cursos assim do mundo inteiro. Então, o Glauber muito bem nisso, ele fala muito isso com a gente na 42, né? Que realmente é você que faz, você que tem que quebrar essa barreira, né? Que você é o infinito, né? Limite para vocês, né? O ser humano não existe barreiras, né? Você pode alcançar até onde você quer ir, né? Basta você querer. Então, eu acho que esse é o recado mesmo para essa garotada que está chegando aí e aproveitem, né? Que vocês estão num período aí bem fértil e com a facilidade de buscar o conhecimento realmente fantástica. E eu acho que é isso aí, Thompson. Beleza, pessoal. Só umas considerações finais aqui, bem rapidamente. Isso tudo que os meninos falaram aí, eu falo que os meninos falaram aí, porque apesar da gente estar mexendo com TI aí desde 1985, eu sou meio dinossauro aí, se o Glauber é dinossauro, eu não sei o que. Você é um jovem, Tom. Mas é sempre, a gente está sempre preparado para coisa nova. Eu estou aqui com meus 55 anos, quando eu estava na idade de vocês aí, eu acredito que grande parte de vocês aí está entre 20, 25, ou talvez 22, 27 anos de idade. O cara na minha idade era senil, entendeu? Era assim, 55, o que é isso e tal. E olha que meu pai morreu com 55 anos, caiu por um lado depois do jogo de peteca, um abraço. Caiu jogando peteca, morreu com minha idade, 55 anos. Eu já tenho aqui uma safena, uma mamária, já corri 10 maratonas, 2 aerobikers, 2 caminhos da fé, e estou moendo muito mais. É isso que os meninos falaram aí, vocês têm que achar tempo para vocês. É trabalhar com a cabeça para sobrar tempo para a gente poder viver. A gente poder ficar em casa, a gente poder ir para o sítio todo fim de semana, a gente poder viajar umas 2 vezes por ano, não precisa ir para fora não, mas se vocês serem vocês mesmos. Tá certo? A gente fala isso em sala de aula aí há muitos e muitos e muitos anos. E aqui no Brasil, né, o brasa é difícil, né? Além de tudo e de todos aqui, a gente tem que quebrar milhões de paradigmas aqui ainda, e acho que a geração de vocês aí está ajudando a quebrar, tá certo? Tá ajudando a quebrar, tá principalmente com o aprendizado que nós tivemos nessa pandemia aí, a gente tá, vamos dizer assim, muita coisa evoluiu em termos de unir as pessoas, em termos de a gente ter uma oportunidade
tá certo? E ter um conhecimento, ter acesso a um conhecimento, a um custo irrisório, coisa que a gente há 2, 3 anos atrás a gente não tinha, tá certo? E no mais, agradecer ao Glauber e ao Gustavo, agradeço de coração, tá certo? A conversa foi extremamente produtiva, raramente eu tive aqui, mediando conversas assim, com tão pouco script, tanto coração e tanto espírito. Eu agradeço demais aí a participação de vocês, e quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, coloca aí no chat, fazendo favor. Vamos abrir rapidamente aí, que daqui a pouco tem mais palestras aí para vocês assistirem. Então, um minuto aí, a gente coloca as perguntas no chat. Normalmente, pessoal, agradeço de coração aí em nome da Unifem. Eu que agradeço, Tom, pela oportunidade aí. É um prazer estar podendo passar, como você falou. A gente veio aqui, eu e o Glauber, a gente veio realmente trazer as experiências de vida mesmo, né? Que, ó, você falou, tem um pouquinho de rodagem, né? Mas é compartilhar com a garotada mesmo e dar essa visão, essa perspectiva que a gente tem para o mercado aí. Eu acho que é bem legal, bem bacana. Muito obrigado mesmo, professora Graciele aí. Muito obrigado a todo mundo aí. Então, me fez. Cicatriz nas costas é importante. Isso. As marcas, né? Desculpa, pode falar, Tom. Não. Ia falar, não. Pode prosseguir, não, por favor. Não, agradecer também pelo convite. É um tema que a gente gosta muito de falar, mas eu vou falar que eu ainda gosto mais de debater. Tô bem ansioso aí pela pergunta do pessoal. Quero ver aí o que o pessoal tem pra gente. Aí, pintou para você aí, ó, de programação ainda. Ó. Opa. Ana Luísa pergunta aí, eu gostaria de me aprofundar no estudo. Qual linguagem escolher? Nossa, Ana Luísa, pior que eu tenho opiniões muito fortes nesse ponto, mas eu vou falar que a linguagem que você vai escolher vai depender da área que você quer atuar. Tem linguagens que elas favorecem uma programação mais estruturada. Por exemplo, se você for um arquiteto, você vai acabar preferindo linguagens mais estruturadas, C#, Java, com uma forte orientação a objeto, possibilidade de seguir padrões de projeto, padrões SOLID, princípios como YAGN, Dry. Então, você vai preferir você vai dar preferência a essas linguagens pela capacidade que elas dão de você para você escrever uma coisa para as pessoas que vão programar. Então, eu falo para todo mundo sempre ficar muito de olho nisso, né? A linguagem que você programa hoje, ela te dá, né, permite proteger uma variável, permite proteger um método, permite criar uma arquitetura comunicativa. Então, talvez é uma linguagem para um arquiteto. Agora, existem linguagens já que têm uma vocação gigante para análise de dados. Python. Né? Python é uma linguagem interpretada, ela tem ali os problemas dela em relação à estrutura, ela é orientada a objeto, mas você seguir alguns princípios de projeto. Às vezes, você tem que forçar um pouquinho a barra na linguagem, porque eu falo que você nunca deve fazer a linguagem e ir contra a vocação dela, mas você tem Python, por exemplo, que se você for um analista de dados, um data science, alguma coisa do tipo, vai ser uma linguagem que vai tocar a sua vida. Não tem curso que eu já fiz de inteligência artificial que eles não me passaram alguma coisa em Python. Se você for trabalhar com estatística, matemática, aí você vai R. Então, assim, você tem várias e várias linguagens. Agora, eu acho que o mais importante de tudo é você conhecer as estruturas básicas das linguagens. Sempre que você aprender uma linguagem, se sentir confortável com ela, mudar para uma segunda linguagem cujo paradigma seja diferente. Então, por exemplo, eu estou em C# ou eu estou em Java. Eu vou estudar C#? Dependendo. Se você for seguir fortemente como arquiteto, pode ser que seja um caminho. Mas se você quiser se desafiar, conhecer outros paradigmas, procura uma linguagem interpretada, paradigma imperativo, troca pelo funcional, do funcional para o imperativo, orientado a objetos. Então, assim, você trocar entre as linguagens e as ideias vai te fazer compará-las, vai te fazer, no momento em que você está entrando no paradigma novo, odiar aquela linguagem nova, mas com o tempo você percebe as vantagens daquela outra linguagem também. Né? Então, o mundo também está se transformando. Você fala em JavaScript, Go, em todas as várias linguagens. Mas eu recomendo bastante, né, que você dê uma variada, principalmente no momento em que você estiver se conhecendo, para saber realmente aquilo que você quer trabalhar. Agora, se você já estiver empregado e trabalhando em algum lugar especificamente, vá na linguagem que aquele lugar trabalha. Mais importante do que tudo é você saber seguir os padrões, trabalhar em time, saber aprender aquela ferramenta que está na empresa, porque nenhuma empresa precisa ter 16 linguagens, porque tem 16 pessoas com gostos diferentes, né? Então, é muito importante você saber fazer um trabalho em equipe, aprender uma coisa nova, estudar.
e por aí vai. Espero que tenha ajudado, viu, Ana? Mas é uma pergunta assim, bem de gosto mesmo, né? Quase perguntar. É uma pergunta bem pessoal, né? Cada pessoa se adapta melhor com uma linguagem. Eu amo muito C#, JavaScript, eu tenho uma infinidade de linguagens que eu gosto, né? Proprietárias, não proprietárias e por aí vai. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Em que grau o Brasil está hoje na implantação da indústria 4.0? Já existem estatísticas sobre esse avanço? Wendel, Alex, nossa pergunta sua foi excelente também, viu? Porque indústria 4.0, né? Existe pouca definição sobre o que vai se tratar, mas todo mundo concorda que é mais orientada a dados, né? Muitas pessoas falam que tem que realmente existir o IoT, por aí vai. Eu vou te contar minha experiência pessoal, eu não estou te falando de dados formais, porque por dados formais, o Brasil está evoluindo na indústria 4.0, é a nova vertente. Experiência pessoal, a gente está longe pra caramba, mas muito longe. As empresas não têm cuidado com os dados. Todos os lugares que a gente entra, os dados assim, estão inutilizáveis. Então, assim, as empresas estão precisando de formatação, de cuidado com os dados, porque, por exemplo, hoje em dia a gente avalia o valor de uma empresa baseado no uso dela dos dados. E a maior parte dos empreendedores simplesmente trata isso de forma inaceitável. Assim, há muitas das empresas que a gente vai trabalhar, faltam dados bobos. Imagina, a gente foi fazer um projeto sobre precificação com uma empresa que não tinha dados dos preços, não sabia qual preço tinha cobrado em qual período. Você imagina o que é uma empresa não guardar os dados de preço dela? A gente já teve várias empresas em que a gente foi fazer os projetos de otimização de cadeia de suprimento e a empresa não sabia como, e eu não estou brincando, quanto que ela vendia. Ela não sabia quanto que ela comprava também. Ela não tinha uma definição clara desses pontos. Então, assim, no ponto de vista formal, e assim, eu trabalhei com empresas gigantes mesmo, a maior parte das empresas estão engatinhando no processo de lidar com os dados, porque para você trabalhar com inteligência artificial, você precisa de 2 anos de informação, se você estiver falando de uma indústria um pouco mais recente, 5 anos se você estiver falando de uma indústria clássica. Você não tem 5 anos de dados com qualidade hoje. Não tem. Em nenhum lugar que eu já fui, eu tenho 5 anos de dados com qualidade. Nossa, eu já vi empresas especializadas em marketing de conteúdo que não tinha base de dados sobre a própria estratégia de marketing dela, ou seja, quem contratou, quando contratou. Então, assim, em termos práticos, né, todas as vezes que eu entro numa empresa, qual que é o meu maior problema? Encontrar dados. A gente sempre dá um jeito, viu, pessoal? Matemática e estatística está aí para isso. Quando a gente não tem o empírico, a gente vai para o abstrato e a gente trabalha em cima disso. Mas o que a gente vê no Brasil hoje é falta de consciência a respeito sobre como trabalhar com os dados. Então, se tratando de indústria 4.0, a gente está tentando, mas a gente está meio longe ainda de chegar lá. Eu falo que a gente vai demorar ainda talvez uns 2 anos para que as empresas que tomaram consciência agora tenham dados suficientes para poder explorar, né, o potencial desses dados na era da transformação, né, digital. A Jéssica até colocou aqui, eu vou ler o que ela falou, mas Jéssica, se você quiser desmutar e falar o texto, está escrito aqui: acredito que o Brasil hoje está muito defasado em termos de tecnologia, principalmente por não investir em ciência e pesquisa, de maneira que o país precisaria. Por ser um país de tamanho continental, vocês concordam que, infelizmente, não existe oportunidade para todos para a preparação dessa nova realidade? Concordo. Como vocês acreditam que poderia melhorar a acessibilidade à tecnologia e suas propostas? Tá, tem 2 perguntas aqui, tem uma afirmação. Fala que hoje o Brasil está defasado em relação à tecnologia. No termo geral da tecnologia, eu concordo, mas eu tenho visto uma realidade muito legal, Jéssica, que é o Brasil está muito defasado, o brasileiro não. O brasileiro ele tem procurado no mundo inteiro as pesquisas. Infelizmente, no nosso país, a gente não tem recebido os incentivos corretos e, por isso, a gente tem exportado muito patrimônio intelectual para outros países. Então, eu concordo inteiramente com você que o Brasil em si está, mas o brasileiro, eu falo que o brasileiro não desiste nunca mesmo. A fama que a gente tem, a gente merece. E o brasileiro ele tem conseguido estudar e tem trazido esse acesso para perto, né? Mas sobre a preparação para a nova realidade, eu concordo inteiramente com você, porque deixa eu te falar, quando eu falo que o brasileiro tem se preparado bem, são as pessoas que conseguiram tomar consciência.
falta conscientização isso no ensino básico, no ensino médio, no ensino superior. Todas as pessoas deveriam entender essa realidade que está se transformando. Infelizmente, hoje no Brasil se fala muito, mas muito pouco disso, porque o brasileiro também é muito otimista, ele é muito confiante. E aí ele acha que isso nunca vai chegar, e na hora que vai ver, já está batendo aqui, né? Aconteceu a mesma coisa com a pandemia, né? Não vai chegar, e pá, do nada a gente já está trancado dentro de casa, sem nem saber o que aconteceu. Me mandaram para casa, eu não saí mais. Então, assim, a gente está um pouco despreparado por falta de publicação da informação. Não se vê muito discurso aberto sobre isso. E eu acho que talvez as atitudes sejam realmente universidades como o que a Unifem está fazendo mesmo, de abrir fóruns assim, para temas mais abertos, para especialistas poderem falar sobre o que estão vendo na área e as pessoas poderem se conscientizar. Mas não somente isso, né? Todo mundo que escutou essa palestra, levar para o bairro, para uma escola local, chegar lá, conversar com a diretora, pedir para poder falar, pedir para poder conscientizar as pessoas ao redor desse mundo que está mudando. Talvez é a primeira ação, e hoje em dia eu acredito mais em crowd do que na centralização. Eu já não acredito mais que o governo vai fazer coisas para mudar a nossa vida, mas eu acredito que várias pessoas vão. Então, as pessoas em conjunto, elas podem tomar essas atitudes e mudar as realidades dos núcleos de forma bem descentralizada e aí colocar. Agora, obviamente, né, se o governo ajudasse, seria maravilhoso. Nossa, seria lindo se o governo ajudasse desses incentivos corretos. Mas, pessoal, é aquilo que eu falei. Eu não terceirizei minha carreira para um professor, para um patrão, para ninguém. Eu não vou terceirizar minha vida para o governo também. Porque se eu ficar esperando de pessoas que muitas vezes não enxergam a realidade que está à frente delas, não vai dar. Uma das minhas metas é justamente gerar poder político suficiente para poder falar sobre saúde no governo, mas enquanto isso a gente tem que fazer as pesquisas fora do que a gente consegue fazer no formal. Você comentou das propostas, né, para melhorar a acessibilidade. Eu acho que as propostas é conscientizar realmente as pessoas ao seu redor para que elas façam o trabalho que, infelizmente, o público não faz. A Luciana Cirina, ela colocou aqui, observo que esse problema de guarda de dados tem relação com o comportamento social maior. Sim, com certeza. Que é o de não investir na preservação de memórias da nossa história, das empresas e instituições. Investimos pouco nessa hora. Luciana, você está certíssima. Eu acho que, pelo fato da gente não investir nas memórias, todas as memórias culturais, a gente não consegue ver o valor, porque tudo que a gente tem está quebrado, está fracionado, e a gente não consegue utilizar. Uma vez que a gente não consegue olhar para o passado e extrair coisas com qualidade para utilizar na nossa vida do futuro, acho que fica muito mais difícil no futuro você dar valor ao passado que seja dos dados da sua empresa. Então, essa consciência filosófica realmente de aprender a observar o antes, né, para ter uma noção do agora, você vê isso se perpetuando muito, né? Vocês como profissionais, talvez início de carreira, meio de carreira, eu não sei, é muito importante, né? Não só ter essa consciência de como trabalhar com isso, mas respeitar também os profissionais que estão há mais tempo no mercado, porque eles têm a falar. Obviamente, o profissional ele tem que escutar também. Você tem passos diferentes do que ele deu na carreira dele. Mas só que vocês dois juntos são mais do que um, sempre. Então é sempre importante observar isso. Mas assim, eu entendi até a colocação aqui sobre a parte ligada à ciência, né, da preservação da nossa história, e eu estou completamente de acordo. Palavras que vou levar para o travesseiro. Protagonismo e transformação. Muito obrigado, Glauber, Gustavo. De nada, Jéssica. Espero realmente, essa questão do protagonismo, eu bato muito na tecla, gente, porque hoje a maior parte das pessoas, elas estão interessadas em explorar ao máximo possível. E a gente que está interessado em fazer a sociedade evoluir o máximo possível, a gente vê simplesmente essas pessoas se perdendo na exploração de outras. Eu fico, assim, muito triste quando eu vejo profissionais excelentes que perderam a carreira inteira deles por simplesmente não darem atenção. Eu gosto de usar muito o exemplo da minha mãe, porque assim, a minha mãe ela também nunca foi de terceirizar. Minha mãe ela não é das ciências exatas, da estatística, mas ela conhece o nome de cada mato que tem no terreno dela. E assim, pessoal, entendam, existem inteligências diferentes. Eu sou da exatas, matemática e estatística. Se eu tento construir uma cerca, eu fui com meu sogro construir uma cerca e bater um prego, eu passo vergonha. E assim, não é que eu sou ruim, é que o cara é um gênio, saca? Tipo assim, eu sei, eu sirvo pra tudo, eu arrumo as coisas aqui em casa, troco pneu e pá. Mas, gente, tem gente que é sensacional
nas coisas mais básicas que vocês imaginarem. Entender como é que funciona um ecossistema, a grama, o local, são coisas que têm que ser valorizadas também. Então, assim, acho que a partir do momento em que eu vejo isso muito do meu sogro, da minha mãe, né? Porque, assim, querendo ou não, meu sogro ele tomou o protagonismo da vida dele, ele quer ser um fazendeiro, ele foi, ele também não é aquele cara que tem o máximo de dinheiro do mundo, mas ele foi construindo a vida dele, adquirindo conhecimento para poder cultivar, tratar de animais e tudo, e hoje ele faz o que ele ama, entendeu? E assim, muita gente despreza esse tipo de profissão, mas, gente, pelo amor de Deus, cada pessoa é diferente, e essa diversidade é o que faz a gente conquistar a evolução da sociedade como um todo. Então, acho que assim, pense muito bem, né? E uma coisa aí, eu puxando sardinha para o meu lado, independente de qual é a sua carreira, pense nela orientada a dados. Assim, aprenda estatística, aprenda matemática, aprenda orientação aos dados. Se você for médico, se você estiver em qualquer área da saúde, pelo amor de Deus, ajuda a gente a ir para frente. Tá cansado de ver gente morrer? Vamos transformar essa realidade, porque a medicina, ela tá precisando dar grandes passos hoje. O direito está precisando dar grandes passos hoje. Então, assim, vamos, galera, quem está se formando aí, medicina, nutrição, educação física, todas essas áreas, pensem numa carreira orientada a dados, pensem nessa transformação que o Brasil precisa para ontem, porque todo dia tem gente morrendo. A gente tem uma das maiores bases de saúde do mundo, uma das maiores bases de saúde do mundo. A gente fez a internalização dela, a gente quase viu ela inutilizada, porque o Código Internacional de Doenças o médico não preenchia. Se o médico tem um mínimo de consciência do tanto que esse dado é importante, se o médico tem essa consciência, ele nunca ia deixar de preencher qual que é o Código Internacional de Doenças, o CID, daquele tratamento que ele está fazendo. Porque eu, como pesquisador, eu vou atrás daquela informação, médico. Então, por favor, me ajuda. Me ajuda a evoluir a saúde no Brasil, me ajuda a evoluir os pontos. E assim, a gente ajuda um ao outro. Né? Qualquer pesquisador, qualquer professor, qualquer pessoa do tipo. Falando de um livro ali, Glauber. A Jéssica também. Jéssica, páginas... Desculpa, pode falar, Gustavo. Não, já mandei já a página, tá, pessoal? O LinkedIn também. E o nosso site também, tá? Ela perguntou de empresas no geral, né? Para seguir. Jéssica, eu vou te falar bem. O Gustavo fez o jabá aí da Forte Code Lab. Fiquem à vontade para conhecer, viu, gente? A gente gosta muito de trabalhar com a evolução da ciência mesmo. Isso que vocês estão vendo aqui é o que a gente faz todo dia com os nossos profissionais. Mas eu recomendo muito. Sigam pessoas. Tem muitas pessoas que estão falando coisas muito legais. Eu vou dar um exemplo aqui de um cara que todo mundo já deve conhecer. Não é novidade, mas o Átila. Olha que trabalho sensacional que o cara faz com ciência, botando na cara dele a tapa para poder trazer informação. Não só ele, tem, assim, nossa, um monte de pessoas que ou no humor ou na ciência estão fazendo um trabalho incríveis. E sigam também algumas grandes associações. Eu acho que, assim, a Google tem feito muitas pesquisas para melhorar o que a sociedade é. Às vezes a gente só vê ela como buscador, mas assim, ela tem muitos trabalhos interessantes. A Amazon, né, as decisões que ela está tomando, e assim, tem várias empresas aí que é bom ficar de olho nelas. Faltou a Ana, que ela perguntou sobre o livro também. Para encerrar, um livro aí para o pessoal ler, um ou mais, né? Livros, nossa, eu tenho livros demais para indicar para vocês. Se for de programação, vai de Clean Code. Exatamente. Não deixo de indicar, né? Clean Code, Clean Architecture. Clean Startup também é muito bom. Clean Startup. São livros muito legais para você aprender a empreender, para você aprender, no caso do Clean Code, para aprender a codificar. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Clean Coder, né? O Clean Code, que fala sobre a postura profissional ideal. Assim, nossa, tem muitos livros mesmo. Não sei se vocês estão vendo, mas aqui atrás de mim tem uma biblioteca, né? Eu ainda tenho muitos livros físicos. Mas se eu for indicar, assim, um livro bom pra caramba, 2, né? Eu vou de Rápido e Devagar, do Kahneman. Então, Rápido e Devagar é um livro sobre estatística fantástico, mas qualquer pessoa pode pegar e ler. Eu não gosto de estatística, lê os experimentos que o cara fez, se conheça como pessoa, se conheça como parte da estatística. O Kahneman é incrível, é um ganhador no Nobel, e o livro dele é magnífico, o Rápido e Devagar do Kahneman. E também ler Game of Thrones. Game of Thrones é fantástico. E o Guia do Mochileiro das Galáxias. Não pode faltar isso, né, Glauber? Não pode faltar, são livros, assim, muito bons.
Exatamente, Código Limpo, Eduardo. Esse mesmo. Não, já achei, já peguei, já olhei. E outro, como é que chama? Rápido e Devagar? Rápido e Devagar. Nossa, Rápido e Devagar. Esse Rápido e Devagar, nossa, ele é fantástico. Qualquer pessoa que lê vai amar o livro. São livros assim, muito legais. Rápido e Devagar eu acho que é uma leitura que qualquer pessoa que é leiga em estatística começa a ler e se transforma talvez em um especialista. Não vou falar especialista em estatística, que é sacanagem, mas assim, começa a ter noção do impacto da estatística na sociedade, nas pessoas e como que isso influencia realmente. Eu vou contar uma história do livro do Kahneman, se der tempo. Dá, Eduardo? Eu tenho um outro compromisso agora daqui a 3 minutos. Você vai ter que ser rápido aí. Não, vai ser bem rapidinho, né? O Kahneman ele conta que ele estava no exército e o pessoal do exército tinha aquela educação incidental, em que você xingava a pessoa para ela melhorar. E se você elogiasse a pessoa, em qualquer momento ela piorava. Então a educação do exército era baseada nisso, no empírico, né? Eles observavam, toda vez que eu elogio uma pessoa, ela piora. Toda vez que eu xingo uma pessoa, ela melhora. O que o Kahneman, através dos dados, provou? Que quando você elogiava uma pessoa, é porque ela fez uma performance excepcional. E aí, já que ela estava no topo, o único lugar que ela podia ir é para baixo. Então, o comum, ela estava acima da média. O comum, ela ia para baixo. E quando você xinga uma pessoa, ela estava na base. Né? Então, ela estava lá embaixo. Então, quando você xingava ela não tinha como descer mais. Então, não era um efeito do seu elogio, e sim uma consequência do estado atual. Aí olha para você ver como é que o Kahneman fala. Ele fez um estudo todo e provou que na verdade, o estilo de ensino do exército, que era aquele estilo brutal, explicando isso no exército dos Estados Unidos, brutal, sem elogios, só críticas, que eles estavam por anos, era na verdade um efeito de uma estatística, de um problema estatístico que era, olha, todo mundo que está acima da média é quem você vai elogiar, todo mundo que está abaixo é quem você vai criticar, e os caras tendem a ir no sentido oposto. Então, assim, pequenos exemplos como esse que está cheio no livro do Kahneman, que você vai lendo e fica assim, não, relacionado com política, relacionado com saúde, é incrível o livro do Kahneman no geral. Eu posso até pegar ele aqui, ó, se vocês quiserem ver a capa, é esse livrinho aqui, ó, fantástico. Fantástico, fantástico. Magazine Luiza a partir de R$41, estande virtual, sempre procura no estande virtual, tá? A partir de 25. Bom demais. Isso aí, boas dicas, Thompson. Isso aí. Meninos, eu agradeço demais o tempo de vocês, a disposição e a experiência aí que vocês passaram aí pra gente. Muito obrigado, agradeço demais pelo convite, viu, Eduardo? Eu que agradeço, mais uma vez. E estamos aí aguardando uma próxima oportunidade aí para a gente conversar. Sem dúvida, com certeza. Um abraço, Eduardo. Obrigado, pessoal. Um abraço, até mais, pessoal. Tchau, tchau.